Monsenhores, senhores, deveis lembrar-vos certamente de que ano passado, neste mesmo tempo, vos manifestei o meu desejo de encetar uma exposição razoada do dogma católico. Então sacrifiquei este desejo às vossas preocupações. Hoje, peço-vos que sacrifiqueis as vossas preocupações ao meu desejo. Não quero esperar mais tempo, porque se depois de termos chorado as nossas desgraças, é de razão que nos ocupemos em curar as nossas chagas. Parece-me que a chaga que, com mais urgência, pede remédio é a ignorância religiosa e a decadência do sentimento cristão. Na raça dos blasfemos, alguns há, sem dúvida, que conhecem o que detestam e amaldiçoam. É certo, porém, que a maior parte é constituída por aqueles que não lograram contemplar os esplendores divinos da verdade quando as aspirações do seu espírito, ainda puras, procuravam a luz. Deslumbrados com o brilho de vãos fulgores, satisfeitos de conhecimentos superficiais e secundários, a que dão o nome de ciência, afastam-se constantemente da verdade para se subtraírem à irradiação dos princípios divinos. Dificilmente poderá o nosso ensino alcançá-los, mas nem por isso nos devemos remeter ao silêncio. Quantas almas vacilantes ou mal instruídas têm necessidade da nossa palavra? Creio, senhores, que não vos injurio afirmando que para um grande número dentre vós a ciência das coisas divinas se reduz a elementos há muito adulterados pelo fatal influxo dos erros, de opiniões temerárias, de preocupações, de paixões, de prazeres, de negócios, de acontecimentos que, com vertiginosa rapidez, se sucedem em nossa agitada época. Os mais inteligentes, os melhor instruídos na ciência humana e os mais experimentados não escapam a essa diminuição da luz e do sentimento cristão, donde flui a indiferença e o ouvido. Da indiferença e do ouvido fluem as transigências com o erro. Destas transigências, o enfraquecimento da moralidade pública. É isto, entendei-o bem, o que tem atraído sobre nós esses golpes, cujos vestígios sangrentos ainda subsistem em nossos corpos e em nossas almas. Escarmentados pelas nossas desgraças, conhecemos que soou ao fim a hora da nossa regeneração. Mas não há realizar uma regeneração sólida e estável se não é informada pela nossa regeneração religiosa. E pois que a série dos atos humanos tem o seu princípio na luz, é de necessidade que abrais as vossas almas à luz, à plenitude da luz que só na verdade católica podeis encontrar. Ponhamos, pois, de parte as preocupações e comecemos resolutamente a exposição dos nossos dogmas. Encaremos de frente esse símbolo que os vossos lábios infantis pronunciavam outrora, quando, no alvorecer da vida, repousáveis no regaço de vossas mães. O que então acreditáveis com vosso coração, crede-o agora com toda a vossa inteligência. Ó Deus, que amais as almas e que vos dignastes comunicar-me uma centelha do vosso santo amor, confio inteiramente em vós, na missão sublime e salutar que ora começo. Enquanto eu trabalho por fora, trabalhai vós por dentro. Enquanto eu exponho o dogma católico, incrustai-o vós mesmo nos espíritos e nos corações, e à medida que a verdade for se desdobrando, fazei com que as almas dos que me ouvem, convencidas pela luz divina, exclamem: credo, creio. Senhores, de vários modos se manifesta a nossa admiração pelas maravilhas da arte. O que desde logo nos impressiona é o conjunto, isto é, a resultante harmônica das proporções e das linhas. As minuciosidades só prendem a nossa atenção depois de terem desempenhado um papel obscuro, se bem que eficaz, na síntese donde flui a misteriosa e súbita impressão, que se apodera de toda a nossa alma. Entramos, por exemplo, nesta metrópole. A beleza que simultaneamente ressalta de todos os pontos detém-nos nos seus umbrais. Sem descer ao exame das particularidades, contemplamos o conjunto, e esse conjunto arrebata-nos.
Só depois de um largo arrombamento, a nossa alma cheia já de admiração, vai em piedosa peregrinação pedir a cada pedra do edifício novas revelações, novas sensações e indeléveis lembranças. Magnificências da arte, maravilhas do gênio, o que é tudo isto ante a majestade do edifício que Deus constituiu com a sua palavra e a que nós chamamos dogma católico? Também este se revela à nossa alma e a transporta pelo harmônico esplendor do seu conjunto e pela maravilhosa perfeição de cada uma das suas partes. Admiramos, porventura, a beleza das partes sem previamente termos admirado a beleza do todo? Não, senhores. Eu tenho necessidade de uma primeira impressão que prepare o meu ensino. Parece-me, pois, necessária uma ideia geral do dogma católico, assim para encalçar as questões que me proponho tratar diante de vós durante muitos anos, se a Deus aprouver conservar minha vida e se aqueles de quem depende a minha missão determinarem que a continue, senão também para vos pôr ao abrigo de surpresas intelectuais que extraviem a vossa atenção. Conhecendo sempre qual o ponto de partida e qual o termo a que vos dirigis, escutareis a minha palavra com um espírito mais tranquilo e mais dócil. Ainda mais, escutá-la-eis com um coração mais respeitoso, porque as vantagens de uma preparação didática serão realçadas por um argumento de ordem superior, o argumento estético, baseado sobre a incomparável excelência das verdades, cuja síntese ides hoje contemplar. Facilmente compreendereis que vamos entrar no mundo divino. Meus senhores, da ideia fundamental e primordial de ser fluem duas ideias que em todos os tempos preocuparam vivamente o espírito humano e que foram objeto das suas mais levantadas e constantes aspirações: a ideia do infinito e a ideia do finito. Não há doutrina filosófica nem religiosa cujos artigos não possam agrupar-se em torno desta simples proposição. Dados estes dois termos, finito e infinito, explicar as suas relações. Com efeito, a vida humana, a vida do mundo inteiro, depende da solução deste problema. Os mesmos que se gloriam de não dar-lhe importância, vêm-se colocados diante dele, impelidos pela força invencível das ideias que são como que o fundo do nosso espírito, e pelas aspirações que estimulam conhecer o que somos e a determinar o nosso lugar, as nossas funções e os nossos destinos na universalidade dos seres. As questões: o que é o infinito? O que é o finito? Quais as suas relações? Nós respondemos com sistemas. A Igreja Católica responde com seu símbolo. E, independentemente dos sinais externos que as impõem ao obséquio da nossa fé, as soluções que a fé nos subministra são tão evidentemente divinas que eclipsam todas as soluções inventadas pela nossa inteligência. Mas não nos antecipemos nem deduzamos conclusão alguma antes que o aspecto geral do dogma católico haja produzido seu efeito em nossas almas. Humilde guarda deste esplêndido edifício, quero que, antes de tudo, admireis o seu conjunto. Depois comunicaremos reciprocamente as nossas reflexões. O infinito é Deus, ser primário, necessário, real, pessoal, subsistente em si mesmo e por si mesmo, tendo na sua mesma essência a razão suficiente do seu ser, bem como a razão suficiente do ser de todas as coisas. Só Ele é Deus, não há nem pode haver outro. O seu ser, a sua essência, a sua substância, a sua natureza, a sua existência, a sua vida, os seus atributos, as suas operações são um mesmo ato tão simples, tão puro, que nem o podemos conceber, nem exprimir se chamamos a Deus o ser vivo, o forte, o todo-poderoso, o Senhor, o Eterno, o Altíssimo. Estes nomes são realmente verdadeiros, santos, terríveis, admiráveis, mas nem cada um deles por si, nem todos simultaneamente, exprimem a plenitude da verdade
e da santidade, e da majestade, e da beleza que constitui o ser divino. Com uma palavra, cujos abismos profundos em vão tentamos sondar, Deus se definiu a si mesmo: eu sou aquele que sou, ego sum qui sum. O ser na sua mais transcendente e incompreensível expressão. Se o comparais à multiplicidade dos seres, está presente em todos os lugares sem se dividir. Se o comparais ao tempo, é eterno sem que os instantes o meçam nem se sucedam em seu seio. Não tem faculdades que o distingam da sua substância, e é por isso que opera com uma perfeição infinita, e nada adquire nas suas operações. Sabe tudo o que é e tudo o que não é, tudo o que pode ser e tudo o que será. A verdade não aparece nele como um límpido espelho que a reflete, mas ele é a verdade mesma. A sua ciência não é causada pelo que existe, senão tudo o que existe é causado pela sua ciência. Ciência eterna, imutável, simultânea, direta, imediata, que não pode nunca enganar-se. A sua vontade é soberana, mas de uma soberania absoluta. Nada há que possa dobrá-la ou torná-la mutável. Ainda mesmo que, cedendo às nossas orações, modifique as suas obras, os seus decretos permanecem imutáveis. Previu tudo. É livre no meio da instante necessidade. Não tem outra medida além do seu poder, e o seu poder é sem medida. É sábio, e como vê todas as coisas em um só princípio, ordena todas as coisas a um único fim, ele mesmo. Todos os meios se combinam harmonicamente sob a sua direção, nem a ignorância nem a má vontade alteram seus desígnios. É santo, não de uma santidade adquirida com esforço e trabalhada, que não se pode conservar nem aumentar senão à custa dos mais rudes sacrifícios, mas de uma santidade tranquila, inalterável, plena, essencialmente isenta de todo o mal e constantemente manifestada pelo amor invariável e eficaz de toda a retidão e de todo o bem. É justo, e na imensa variedade de direitos que parecem se contradizer, dá a cada um o que lhe pertence. Não há merecimento que não premie, nem falta que não castigue. Os nossos cálculos mesquinhos podem enganar-se pelas dilações da sua paciência, mas em nada se altera a perfeita integridade da sua justiça, que será plenamente realizada nas derradeiras conclusões do seu governo. É bom não só porque é o bem supremo, mas porque, sendo o bem supremo, deseja comunicar-se e liberalizar do seu ser e das suas perfeições benefícios constantemente renovados e compadecer-se de todas as misérias, tanto quanto o permite a sua inalterável natureza. É, ao fim, perfeito, e por mais perfeito que o concebamos, nunca poderemos sinalar limites à sua perfeição. É o infinito. Este infinito, senhores, vive não essa vida comum a todos os seres vivos e que parte de dentro para fora, mas uma vida sem igual, cujo movimento parte de dentro e termina dentro. Uma vida em que as origens dependem dos princípios, sem que se possa afirmar que aquelas são posteriores a estes. Uma vida que multiplica o número sem quebrar a unidade, as pessoas sem multiplicar a natureza, a família sem dividir nem aumentar a substância. Não há mais que um infinito, e todavia são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Três que subsistem numa mesma essência e existem com uma mesma existência. As três pessoas são Deus, portanto, um só Deus. Eis o dogma dos dogmas, o mistério dos mistérios. Explicá-lo é impossível. Ouso apenas narrar o que admiro. O Pai inascível é o princípio do movimento vital, a origem da família divina. Vê-se a si mesmo, manifesta a si mesmo a sua perfeição, e o ato pelo qual se vê e se conhece é tão perfeito que subsiste por isso mesmo que é produzido. O Filho é gerado. Chama-se Verbo, imagem do Pai, esplendor da sua glória, figura da sua substância,
porque representa com toda a perfeição possível o princípio de onde procede. São dois, contemplam-se, admiram-se, amam-se, e estes dois amores, comunicando-se um ao outro, encontram-se, e pelo fato de se encontrarem, subsistem num só amor. É o Espírito Santo. Chama-se dom, caridade, bondade, benignidade, suavidade, unção divina. São três: Pai, Filho, Espírito Santo, distintos pelas relações, pela subsistência, pelas propriedades pessoais, idênticos pela essência, pela substância, pela natureza. Distintos e, todavia, um existe no outro. Dependentes pela origem, porque o Filho é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Dependentes pela missão, porque o Padre envia o Filho, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Mas não obstante tudo isto, as três divinas pessoas são perfeitamente iguais. Ó vida, ó processões admiráveis! Não se pode dizer que começam, porque são necessárias e eternas. Não se pode dizer que saem fora de Deus, porque são imanentes. Não se pode dizer que mudam a natureza divina, porque são tranquilas e imaculadas. Não se pode dizer que diminuem ou dividem as perfeições, porque são indivisíveis. No seu movimento espontâneo, há tanta ordem, tanta beleza, tanta glória e tão acabado o cúmulo de todos os bens, que tornam Deus ser supremo, o supremo bem-aventurado. Ó infinito, eu te admiro cheio de assombro, eu te adoro com o mais profundo respeito. Eis o infinito, senhores, mas onde está o finito? Procuremo-lo desde já na sua origem eterna. O finito está no infinito, e pode dizer-se que a primeira relação que tem com ele é o ser conhecido, visto, ordenado por ele, antes de subsistir fora dele. Não podemos dar ao finito o seu nome próprio enquanto permanecer em estado de ideia, porque esta ideia é substancialmente a mesma essência divina e, formalmente, o que Deus quer manifestar da sua essência na sua obra por participação e imitação. Unido a esta ideia há um decreto eterno, livre, eficaz, donde depende a existência de todas as coisas. O que é que insta pela execução deste decreto? É a beleza dos mundos que Deus concebe? Arrebatado pelas sublimes harmonias das coisas que vê em si mesmo, julga porventura adicionar algo à sua felicidade, fazendo-as passar da ideia à realidade? Não, senhores. Deus seria sempre o supremo bem, ainda que tivesse conservado eternamente no seu seio todos os seres. Mas Deus é bom e deseja comunicar-se porque é o soberano bem. O seu amor impele-o a associar outros seres à sua felicidade. Vai criar, e dando a outros a existência, nada perderá da sua própria. Vai criar, e comunicando o seu ser e a sua perfeição, nem aquele nem esta perderá algo. Vai criar, e por mais que prodigalize os frutos da sua bondade e da sua onipotência, não se confundirá com eles, nada adquirirá deles, será sempre tudo sem eles, e eles nada serão sem ele. Criou, povoa-se o céu, o espaço imenso abre o seu seio, o tempo começa. O Verbo, palavra de Deus, produz o mundo. E a cada palavra que pronuncia, sucedem-se os seres como ondas harmoniosas, cujo movimento e vida e beleza e glória se engrandecem até tocar os limites do mundo angélico. O número, o peso, a medida, distribuem, regulam, determinam todas as perfeições sobre a escala progressiva que unem em formoso conjunto estes dois polos da criação, a matéria e o espírito. Que distância entre o grosseiro elemento sujeito a leis inflexíveis e as inteligências puras, cujos coros harmoniosos recebem uns dos outros os raios do eterno sol. Mas nessa distância não há abismo algum que não seja povoado. As substâncias incorpóreas de que Deus rodeou o seu trono, superiores ao mundo visível pela perfeição da sua natureza e das suas operações,
decrescem e diminuem em perfeição, desde o mais abrasado serafim até o mundo dos anjos, aproximando-se das criaturas sobre as quais devem exercer a sua alta e salutar missão. Por outra parte, o átomo, saído dos confins do nada, sobe sem cessar, transformado sucessivamente pelo movimento e pela vida, até unir-se imediatamente com o espírito, e até ligar e completar num só ser a perfeição do finito. Este ser, depois de cuja aparição Deus exclama: todas as coisas são boas, perfeitamente boas. Cuncta sunt val de bona. É o homem, laço maravilhoso, concorrência sublime de todas as vidas. Os seus pés estão fixos na terra, mas a sua fronte levantada olha para o céu. É matéria, como o mundo que tem sob seus pés, mas é também espírito como os anjos que descem até ele. Gravita, vegeta e sente. Mas também pensa e quer. É livre, conhece a verdade e ama o bem. É medido pelo tempo e pelo espaço, mas participa do eterno, do necessário, do universal, do inteligível. Recebe as impressões do mundo inferior, mas transforma-as, e faz pensar e orar nele todos os seres de que é rei e pontífice. Contempla as coisas que passam e sente-se arrastado por suas correntes, mas também alimenta em seu coração o desejo e a esperança certa da imortalidade. A sua imortalidade é a vida no infinito, porque, entendei-o bem, senhores, Deus não abandona o homem aos caprichos do azar e à mercê de um cego destino. Convida-o para o seu seio, e para o levar a si, respeitando o seu livre alvedrio, cobre-o com a sua providência, senhora de todos os seus movimentos, que excita com soberana autoridade e dirige com arte infinita, e o faz caminhar para o fim supremo, onde se consuma juntamente a glória do Criador e a felicidade das criaturas. Deus eleva a este fim supremo, por um dom gratuito da sua bondade, acima de todas as legítimas exigências da natureza. Quer ser conhecido, amado, possuído, não nas representações sempre incompletas da sua infinita beleza, mas face a face, tal como é, em todo o esplendor da sua glória e em toda a perfeição da sua essência. Oceano sem praias, quer que a alma humana se engolfe em suas ondas luminosas, para a inebriar com as suas castas e eternas delícias. Mas para que esta união se possa realizar, é necessário que a natureza sofra aqui uma transformação que a prepare para a sua transformação suprema. A inteligência, o amor, a liberdade, a imortalidade, ser imagem e semelhança de Deus, não bastam para que o homem, atravessando todas as esferas do finito, seja um dia consumado no infinito e como que participante da sua vida bem-aventurada. Vem, pois, princípio de toda a vida, de toda a felicidade, vem e faze que a criatura se assemelhe a ti mesmo, tanto mais que és tu mesmo que a animas com a graça. A graça, semente misteriosa que transforma um homem num novo ser. A graça, inefável geração que permite ao homem dizer a Deus, meu Pai, porque se torna participante da natureza divina. A graça, dom sobrenatural que penetra a alma e a torna imediata e formalmente justa, santa, agradável a Deus, capaz de merecer por suas obras a visão e a posse da eterna beleza. A graça, princípio e raiz de hábitos e de operações divinas. A graça, força, luz, rio sagrado que vai diretamente ao oceano da perfeição. A graça, habitação de Deus na alma. A graça, começo da glória e da eterna beatitude. Ó senhores que fecunda a doutrina, não vos parece que resolve desde já, com esplendor incomparável, estas questões que nos torturam? O que é o infinito? O que é o finito? Quais as suas relações? O infinito é o Deus perfeito, autor, motor e consumador de todas as coisas. O finito é a criatura de Deus, essencialmente dependente não só na sua origem e nos seus movimentos, mas também nos seus destinos. A suma das soluções parece completa,
E entretanto, senhores, vós o sabeis, o dogma católico contém outras afirmações que, sob as misteriosas dobras das que acabais de ouvir, mais se aproxima da nossa miséria. A nossa miséria é o pecado. Começou nos céus pela revolta dos espíritos orgulhosos que pretendiam igualar-se ao Altíssimo. Entrou pelas sugestões destes malditos na humanidade, cuja glória e felicidade invejavam. O Pai dos homens perdeu livremente a graça da salvação espiritual e corpórea, bem como os privilégios que devia transmitir aos seus descendentes. E desde então nascemos deserdados e feridos de morte. A nossa fronte despojada do seu diadema inclina-se tristemente sobre a natureza ingrata e rebelde ao nosso domínio. O mundo exterior esforça-se por nos atrair a si. A nossa carne revolta-se contra as altas e puras aspirações do nosso espírito. A nossa liberdade, esmorecida, rende-se e capitula nesta luta. O dever, traído, acusa-nos. De justos, felizes, impassíveis e imortais que éramos, tornamo-nos pecadores, miseráveis, condenados ao sofrimento e à morte. E Deus podia deixar-nos neste estado para satisfazer a sua justiça. Podia exercer a sua bondade sobre seres novos e fazê-los entrar gloriosamente no seu plano primitivo, contra o qual nos revoltamos. Mas não, a vitória do pecado seria aniquilada pela perfeição divina. Surge um novo plano. Não disse bem, senhores, devia dizer, revela-se um desígnio oculto e completa as manifestações da bondade de Deus sobre as criaturas, porque o pecado estava previsto e a economia da redenção decretada nos eternos conselhos. O Verbo divino, querendo unir-se ao finito para nos fazer compreender a harmonia das suas perfeições, a sabedoria, a onipotência, a justiça e a misericórdia, tinha empenhado desde toda a eternidade a sua palavra ao Pai Celestial. No mesmo tempo em que o gênero humano se tornava prevaricador, Deus lhe revelava o complemento da sua obra, fazendo-lhe aparecer, no futuro das idades, a figura radiante do Verbo encarnado. Os séculos, os espaços, os homens, o mundo, tudo se ordena a ele. A graça do renascimento e da salvação, que deve substituir a graça original perdida para sempre, depende dos seus merecimentos. À questão, quais as relações entre o infinito e o finito, foi necessário responder. O finito é purificado, regenerado, santificado, divinizado pelo infinito, vivendo com ele numa só pessoa, Jesus Cristo, Filho único de Deus, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 40 séculos de preparações precedem o seu nascimento. As tradições, os oráculos, as maravilhas, os desejos, as virtudes, os crimes, as revoluções, as catástrofes convergem para o seu berço, e quando vem a plenitude dos tempos, o Espírito Santo fecunda, pelas suas castas operações, o seio de uma virgem, e o coro dos anjos canta no céu. Ó terra, eu te anuncio uma grande alegria, hoje nasceu o Salvador do mundo. O Verbo encarnou. Comércio admirável, exclama a Igreja. O Criador do gênero humano assume um corpo como o nosso, e nascendo milagrosamente de uma virgem, comunica-nos a sua divindade. Com efeito, senhores, a encarnação do Verbo revela-nos o duplo mistério do infinito diminuído à nossa miséria e o mundo divinizado pela mais íntima união que pode conceber-se. Não se trata desse concurso universal que o Senhor da vida presta às criaturas, nem da união moral que se estabelece entre Deus e o justo, cheio de graça. Não se trata da confusão de duas substâncias que se penetram para formar uma nova substância, nem da ação circunscrita, transitória, intermitente de um espírito superior sobre um espírito inferior, como na inspiração profética, mas sim da mais perfeita das uniões que Deus pode realizar com uma criatura. Trata-se da união profunda, contínua, permanente, sublime e incompreensível da natureza divina com a natureza humana. União que, segundo a expressão do apóstolo, resume todos os mundos, torna divinas, infinitas, no sentido mais estrito e completo,
todas as ações de uma natureza finita. União que permite a um filho do homem dizer a um Deus o que lhe diz o Pai que o gerou desde toda a eternidade: meu filho. União em virtude da qual o gênero humano tem direito de dizer ao Filho de Deus: somos teus irmãos. Nasceu este admirável e pequenino irmão, e ainda que no seu pobre presépio nos ofereça a imagem da maior debilidade e da mais profunda indigência, é rico e possui todas as perfeições. A sua alma banhada na luz, que é a nossa bem-aventurança, vê todos os segredos divinos. A sua ciência não tem aurora, entretanto, parece crescer em sabedoria ao passo que cresce em idade. É a inteligência suprema, entretanto não quer ensinar ao mundo senão o que o seu pai o ensinou. Vive no meio dos seus e os seus não o reconhecem. Entretanto, passa fazendo o bem. A sua onipotência é a humilde serva do seu amor. Está engolfado nas delícias da união divina. Entretanto, digna-se assumir as nossas misérias, mesmo até a semelhança do pecado. Por causa dessa semelhança, o Deus que o ama como a si mesmo o fere sem piedade. Sofre, chora, geme, queixa-se, enche-no de ignomínias. Sua sangue por todos os poros do seu corpo sacrossanto. É cravado numa cruz infame. Morre amaldiçoado e desonrado. Consumatum est. Tudo está consumado. As perfeições divinas brilham no coração martirizado do Filho de Deus como um fogo amortecido, desde largo tempo, pelos nossos crimes. A sabedoria e a onipotência, reveladas por obras indizíveis, conciliam a justiça e o amor compassivo. O gênero humano está salvo, e Jesus Cristo, seu Salvador, é para sempre o seu Senhor, o seu Rei, a sua vida. Assim como Deus não abandona o mundo que criou, assim também o homem-Deus não deixa entregue aos seus caprichos o mundo que regenerou. Governa-o, é o seu reino, reino cujos elementos preparou durante a sua vida mortal, ao qual pôs o selo do Espírito Santo. Vivifica-o, é o seu corpo. Ainda que sentado no céu à direita de seu Pai, Jesus Cristo está presente na sua igreja. A soberania e a autoridade infalível do chefe estão representadas nesta igreja santa, católica e apostólica, e a torrente purpúrea do seu sangue corre superabundantemente na mesma igreja. Jesus Cristo informa os nossos passos no caminho da verdade e da lei, enquanto que invisivelmente nos comunica, como a cabeça aos membros do corpo, as correntes da vida. Anima-nos, comunica-nos a plenitude da graça, apodera-se do princípio das nossas ações, das nossas próprias ações, transforma-as, apropria-se delas e imprime-lhes o selo da divindade. Somos nele um mesmo corpo, cujos membros estão, de um modo sublime, numa perpétua comunhão de orações, de boas obras e de merecimentos, do céu à terra, da terra aos abismos onde os justos esperam a hora do seu resgate. Por meio de sinais sensíveis, sagrados e eficazes, Jesus Cristo, cabeça da humanidade cristã, chama a si os seus membros e dá-se a conhecer. Uma matéria humilde se une às palavras, e eis o sacramento. A vida divina precipita-se na alma desde que o sinal se põe em contato com o corpo. Um sacramento faz-nos nascer para a graça, outro nos comunica os encantos e o vigor da adolescência espiritual. Um sacramento nos alimenta, outro nos purifica das nossas faltas. Um outro apaga até os últimos resquícios de culpa e nos prepara à entrada tranquila na eternidade. Um sacramento dá à sociedade espiritual seu chefe, o seu rei, o sacerdote. Um outro santifica as fontes da vida e enche a sociedade temporal de famílias segundo o coração de Deus. São 7 como as cores da luz, 7 como as notas da música, mas o sacramento central, onde real e substancialmente reside o eterno Sol, o Verbo por meio do qual Deus canta as suas perfeições infinitas, ordena a si todos os outros, já como na preparação, já como simbolismo. A Eucaristia é como que a nota dominante que modula a escala misteriosa dos sinais divinos. Assim é que chegamos ao termo da nossa peregrinação sobre a terra, e ainda ali se nos apresenta o homem-Deus, Jesus Cristo.
Ele é o vencedor da morte, o sol da vida que projetará a sua luz até ao fundo de todos os sepulcros humanos, reunirá o pó disperso dos nossos corpos e lhe comunicará a virtude da própria ressurreição. É Ele quem nos ensinará a cantar esta formidável sátira das supremas derrotas da morte. Ó mors, ubi est victoria tua. Ó mors, ubi est stimulus tuus. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ele presidirá o nosso juízo e pronunciará a nossa sentença. Levará aos céus os benditos de seu Pai e condenará os malditos aos suplícios eternos. Ele reunirá num lugar todas as gentes espalhadas pela superfície da terra para uma palingnésia gloriosa. Revestirá suas almas de uma luz indefectível e torná-las dignas moradas, e para sempre, dos nossos corpos ressuscitados e imortais. Ele entoará este grito triunfal, eternamente repetido pelos inumeráveis exércitos dos escolhidos. Louvado seja Deus. Aleluia. Eis aqui, senhores, todo o dogma católico. Recolhei-vos por instantes, eu vos suplico, antes de ouvirdes as conclusões que vou deduzir da consideração deste maravilhoso conjunto. Prometo-vos que serei breve. Se nada vos comove, senhores, no aspecto geral do dogma católico, é evidente que tendes necessidade de recorrer às provas apologéticas de onde flui esta verdade que nos obriga a crer. Deus falou. As profecias, os milagres, as tradições, os testemunhos impõem-se à nossa razão, e com seu auxílio não há verdade alguma das precedentemente enumeradas que não devamos aceitar. Mas se participais da impressão que eu mesmo experimento em presença do magnífico conjunto dos nossos dogmas, não vades mais longe. A vossa alma foi criada para compreender o belo, e o belo é o esplendor da verdade. Digo-vos com sinceridade, senhores, e se apelais para a retidão do vosso coração e do vosso juízo, pensareis como eu. De todas as maravilhas que povoam o universo, de todas as que a história escreveu nas suas páginas, nenhuma há que iguale, aos meus olhos, a maravilha do dogma católico em si mesmo. Como as leis harmônicas do mundo, como as suas admiráveis suspensões, o dogma católico responde a esta questão. Quis fecit ista? Quem fez tudo isto? Foi Deus. O padre Lacordaire tinha razão quando dizia: o cristianismo é inimitável, por consequência, divino. A sua grandeza é tanto maior quanto mais o comparamos. A sua unicidade avulta e sobressai tanto mais, quanto mais numerosos são os seus émulos. É tanto mais fácil de reconhecer, quanto mais distinto é. Ainda que brilhassem 1000 estrelas no firmamento da religião, como no firmamento da natureza, não descobriríamos lá senão um astro soberano. Voltemos, porém, à comparação com a qual começamos esta conferência. O dogma católico, dissemos nós, é um edifício intelectual. Pois bem, tudo nele é divino. A grandeza e a majestade das suas formas, a pureza das suas linhas, a harmonia das suas proporções. Não vedes vós como se eleva a uma altura infinita, muito além da que a razão pode conceber? Alcanço o dogma da existência de Deus. Chego ao conhecimento imperfeito das perfeições incriadas pelo espetáculo das coisas criadas. Mas posso eu conceber o mistério da vida divina, a inarrável geração do Verbo, a processão do Espírito Santo, as 3 pessoas numa natureza indivisível e indivisa? Encontro um ponto de união entre o finito e o infinito, mas posso conceber como a unidade destes 2 termos se realiza numa única pessoa sem que fiquem confundidos? Compreendo o dever, a retidão da consciência, o esplendor da virtude, mas posso eu conceber que o próprio Deus habite na minha alma pela graça e que me torne participante da sua natureza e das suas operações sacrossantas? Quero reparar o mal moral, mas posso conceber que a justiça divina não ficará satisfeita senão pelos abatimentos e pelas dores de um homem-deus? Compreendo a unidade religiosa, mas poderei conceber que esta unidade será realizada pela incorporação mística com o Verbo encarnado,
transformador e divinizador dos atos mais humildes da sociedade cristã? Tenho a certeza do influxo divino, mas posso eu conceber que um homem deva nutrir-se e alimentar-se de Deus? Espero a bem-aventurança depois desta vida cheia de tribulações e misérias, mas posso eu conceber que Deus se me revele tal como é, em todo o esplendor da sua glória, e que torne o meu pobre coração possuidor da sua essência? Ó doutrina sublime, eu te cria sem dificuldade e também sem emoção, quando me fostes proposta por minha mãe, a Igreja. Mas tu me arrebatastes depois que te coloquei perante a impotência da minha razão. Contemplo, senhores, e acompanho atentamente a ascensão das verdades católicas para o infinito. Todas as linhas são puras, de uma admirável pureza. Nem o infinito é absorvido, por mais baixo que desça, nem o finito sai da sua esfera, por mais alto que suba. Nenhum nem outro se confundem, por mais íntima que seja a sua união. Distinguem-se sempre e nunca se podem separar. Tudo se enlaça, tudo está ordenado, tudo concorre para a harmônica beleza do mundo. As proporções são tão rigorosas que aquilo que pertence à natureza parece elevar-se acima dela, e o que se eleva sobre a natureza parece pertencer-lhe. A natureza sustenta toda a ordem sobrenatural, o sobrenatural explica toda a natureza. Compreendo melhor o número, o peso, a medida dos seres, o instinto que impele todo ser vivo a comunicar a sua vida, as faculdades da minha alma, os mistérios do meu pensamento e do meu amor, quando conheço o dogma, princípio e típico da Trindade. Explico as minhas aspirações para a grandeza e o secreto orgulho que me leva a fazer-me semelhante a Deus, quando conheço os mistérios da encarnação e da graça. Sei por que é que minha alma está triste e oprimida de desgostos, ainda mesmo no meio dos prazeres, porque há no fundo do meu coração abismos de insaciáveis desejos, quando medito na bem-aventurança que me está prometida. Enfim, vejo tudo melhor quando quero ver tudo no dogma católico. Evidentemente, senhores, a razão humana não entra nesta construção gigantesca, tão irrepreensível e tão bem ordenada. Descobrir-se-ão, sim, os vestígios da razão no progresso e na sistematização das verdades. A desigualdade da idade prova a lentidão e a dificuldade do trabalho. A incoesão das partes revela a imperfeição do artífice. O dogma católico é um todo uniforme. Revela-se nele a obra daquele que desceu do céu e que, testemunha incorruptível, revelou à terra o que viu e escutou desde toda a eternidade na essência divina. Entretanto, a razão humana envidou todas as suas forças para resolver o grave e solene problema cuja fórmula vos expus no princípio desta conferência. Dados estes dois termos, o infinito e o finito, explicar as suas relações. Quando, porém, a razão humana não recorreu aos nossos dogmas, só produziu, mutilando-os, sistemas sem grandeza e sem ordem, fábulas ridículas, fantasias monstruosas em que a embriaguez do orgulho rivaliza com a impotência das concepções. Depois, reduziu o princípio das coisas a uma imobilidade egoísta, deu um rival ao espírito incriado na matéria eterna, ao bem supremo, no autor de todo o mal. Indo em busca de uma unidade quimérica, confundiu o infinito com a sua obra e humilhou a majestade divina, revestindo-a das nossas imperfeições e das nossas misérias. Arrancou-nos aos braços paternais da providência e lançou-nos, desonrados e trêmulos, nos braços do destino. Exagerou a virtude ou divinizou o vício, abateu-nos até a condição dos brutos. Às nossas esperanças não propôs senão a dúvida sobre o futuro, ou antes o paraíso dos sentidos, o céu dos brutos, as transmigrações insensatas de uma alma sempre perseguida pelas suas imperfeições, ou antes os abraços do nada. Ainda nos momentos da sua maior ilustração, não teve a coragem e a força de descobrir inteiramente o que há de mais humilde em nosso edifício dogmático. As bases naturais sobre as quais se erguem as esplêndidas construções do sobrenatural. Comparei, senhores, frequentes vezes, as produções da razão humana com o conjunto das verdades que a Igreja propõe à nossa fé.
Não vos convido que sigais as minudências desta comparação, que me levariam longe. Contento-me com dizer-vos o efeito que sempre produziram na minha alma. Afigurava-se-me como um imenso campo coberto de valas, cabanas, pardieiros, ruínas, casas incompletas, edifícios informes. E, no meio de tudo isto, um templo de maravilhosa e incomparável beleza. Era a doutrina católica que se elevava altiva e triunfante acima de todos os sistemas humanos. Não me cansava em contemplá-la, e o grito do meu entusiasmo subia, desde os seus fundamentos até as suas alturas sagradas. É divina, é divina. Nem todos o entendem assim, bem eu sei, e muitos exclamam, é absurdo. Deixo-os gritar, senhores, porque sei que as suas declamações não desmoronam um edifício solidamente construído, sobretudo quando é obra de Deus. Gritem o quanto lhes aprouver contra o meu divino templo. Gravem os nécios, se quiserem, as suas injúrias nas pedras eternas. Com um só golpe de martelo farei desaparecer todas as suas necessidades, e o templo ficará em pé até o fim dos séculos. Lancemos, antes de nos separarmos, uma última vista d'olhos sobre o conjunto deste divino templo. Eis o infinito e eis o finito. O infinito, Deus perfeito. O finito, ser imperfeito. Eis o Criador e eis a criatura. O Criador, princípio sobrenatural não só em seu mesmo ser, mas na sua ação externa. A criatura, supernaturalizada. Eis Deus, autor, motor e consumador. E sob este magnífico título, eis o Verbo encarnado, autor, motor e consumador do mundo regenerado e vivificado pelos seus merecimentos infinitos. Enfim, senhores, tendes diante de vós a súmula do ensino que devo desenvolver em vossa presença, auxiliando-me dos trabalhos de um doutor que entre todos me é querido, o profundo, o sublime Tomás de Aquino. Talvez vos pareça arrojado e vaidoso o meu empreendimento. Não é. Entrego-me a Deus. Se Ele, enquanto percorremos a imensidade do edifício que as suas mãos construíram, abrir um sepulcro e me fizer descer a ele, obedecerei, sem murmurar uma queixa, e pedir-lhe-ei com amor um outro guia que vos conduza até as mais elevadas eminências, onde repetireis este último assento da fé triunfante e do amor satisfeito. Amém. Assim seja.